Olha, eu vou te contar uma coisa que vai te arrepiar agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aqui me ouvindo, milhões de crianças estão perdendo conexões neurais preciosas, estão deixando escapar janelas de oportunidade que jamais voltarão a se abrir. E sabe o que é pior? Os pais dessas crianças não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Eles acham que estão fazendo tudo certo, dando amor, carinho, atenção, mas esquecem de um detalhe fundamental que pode determinar se seu filho vai brilhar na vida ou vai passar a existência inteira lutando contra limitações que poderiam ter sido evitadas. E esse detalhe está no prato de comida dele, isso mesmo que você ouviu. O que você coloca ou deixa de colocar no prato do seu filho pode estar roubando dele a chance de desenvolver todo o potencial mental que ele nasceu para ter. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e há décadas eu estudo o cérebro humano, principalmente o cérebro em desenvolvimento das nossas crianças. E o que eu vou compartilhar com você hoje não é modinha, não é teoria da internet, não é achismo de blogueira fitness, é ciência pura, neurociência de ponta, estudos que mostram de forma inequívoca como a alimentação nos primeiros anos de vida esculpe literalmente a arquitetura cerebral dos nossos filhos. E quando eu digo esculpe, não estou sendo poética, não. Estou sendo literal. Cada garfada, cada escolha alimentar que você faz para o seu filho está construindo ou destruindo o cérebro dele neste momento. Deixa eu te contar uma história que aconteceu no meu consultório há alguns meses atrás. Chegou até mim uma mãe desesperada com o filho de 8 anos. O menino era inteligente, isso era visível, mas tinha uma dificuldade enorme de concentração na escola, vivia cansado, não conseguia memorizar o conteúdo, ficava irritado por qualquer coisa. A professora já tinha sugerido que ele poderia ter déficit de atenção. A mãe estava arrasada, achando que tinha falhado, que tinha passado algo genético ruim para o filho. Quando eu comecei a investigar a rotina daquela criança, sabe o que eu descobri? O menino tomava café da manhã com leite achocolatado e pão branco com margarina. No lanche da escola, bolacha recheada e suco de caixinha. No almoço, quando comia, era arroz branco, batata frita e alguma proteína empanada. À tarde, mais bolachas, salgadinhos. Jantar, pizza, macarrão instantâneo, hambúrguer congelado. Fim de semana então, nem se fala. Refrigerante, doces, frituras. Aquele cérebro estava literalmente faminto. Faminto dos nutrientes essenciais que ele precisava para funcionar. E olha, antes que você pense que eu estou aqui para te julgar ou para fazer você se sentir culpada, respira fundo. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui porque eu sei que a maioria das mães faz o melhor que pode com as informações que tem. O problema é que ninguém está te contando a verdade completa sobre o que realmente acontece quando você deixa de oferecer certos alimentos fundamentais para o seu filho. Ninguém está te explicando que existem janelas de desenvolvimento cerebral que se fecham, e quando se fecham, pronto, acabou. Aquela oportunidade se foi para sempre. Então, se você está aqui comigo agora, se você tem filhos pequenos ou netos, ou se você está planejando ter filhos, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou compartilhar aqui pode literalmente mudar a trajetória de vida dessas crianças. E se você ficar até o final, você vai sair daqui sabendo exatamente quais são os alimentos que você não pode deixar de oferecer, em quais fases da vida eles são mais importantes. E como fazer isso de um jeito prático, sem neuras, sem transformar a sua cozinha num laboratório. Vamos começar entendendo uma coisa básica, que muita gente não sabe. O cérebro de uma criança não é simplesmente uma versão menor do cérebro de um adulto. Ele é um órgão em construção acelerada, um canteiro de obras, onde milhões de operários
trabalham 24 horas por dia, construindo estradas, pontes, conexões. Nos primeiros anos de vida, principalmente do nascimento até os 6 anos de idade, o cérebro do seu filho está crescendo numa velocidade absurda. Ele está formando cerca de 1 milhão de novas conexões neurais por segundo. Por segundo! Consegue visualizar isso? É como se a cada segundo o cérebro dele estivesse construindo 1 milhão de caminhos novos por onde a informação vai trafegar pelo resto da vida. E para construir tudo isso, para fazer essas conexões, para revestir esses neurônios com a bainha de mielina que permite que a informação trafegue rápido, para produzir os neurotransmissores que fazem a comunicação entre um neurônio e outro. O cérebro precisa de matéria-prima. Ele precisa de nutrientes específicos. E se esses nutrientes não estão chegando através da alimentação, o que acontece? Simples. A construção, ou pior, ela acontece de forma precária, mal feita, frágil. É como construir uma casa sem cimento, sem ferro, usando material de segunda categoria. A casa até fica em pé, mas não aguenta as tempestades da vida. Agora, antes de eu continuar te contando quais são esses alimentos essenciais e o que acontece quando eles faltam, eu quero te fazer um convite. Se você está gostando desse conteúdo, se você está percebendo que isso aqui é informação séria, baseada em ciência e que pode realmente fazer diferença na vida dos seus filhos, se inscreve aqui no canal. Aperta o sininho para você não perder os próximos vídeos. Porque eu estou aqui toda semana trazendo conteúdo assim, conteúdo que vai te ajudar a criar filhos mais saudáveis, mais equilibrados, mais preparados para a vida. E deixa um comentário aqui embaixo me contando como é a alimentação na sua casa. Não precisa ter vergonha, não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para ajudar. Então conta para mim, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta na hora de alimentar os seus filhos? Vamos criar uma comunidade onde a gente se apoia, troca experiências e cresce junto. Combinado? Agora volta aqui comigo, vamos falar sobre o que realmente importa. Vamos falar sobre esses alimentos que o seu filho não pode deixar de receber se você quer que ele desenvolva todo o potencial mental que ele tem. E olha, eu preciso que você entenda a gravidade do que estou falando. Não é exagero, não é alarmismo, é realidade científica. Quando uma criança não recebe os nutrientes adequados nos primeiros anos de vida, as consequências não são apenas imediatas, elas são permanentes. Estudos mostram que crianças que tiveram deficiências nutricionais importantes nos primeiros anos apresentam QI mais baixo, têm mais dificuldade de aprendizado, mais problemas de comportamento, mais tendência a desenvolver transtornos mentais na adolescência e na vida adulta. E sabe o que é mais assustador? Muitas vezes essas deficiências são silenciosas. A criança não fica doente de forma óbvia, ela não desmaia, ela não fica com a pele descascando. Ela simplesmente vai crescendo abaixo do potencial dela. E os pais só vão perceber lá na frente, quando ela começar a ter dificuldade na escola, quando ela não conseguir acompanhar os colegas, quando ela se tornar um adolescente apático, sem energia, sem motivação, ou pior, ansioso, deprimido, com dificuldade de se relacionar. E aí, quando os pais me procuram, eu tenho que dar a notícia difícil. Eu tenho que explicar que muito do que está acontecendo agora tem raiz lá atrás, nos primeiros anos de vida, quando o cérebro estava sendo construído e não recebeu o que precisava. Você quer isso para o seu filho? Você quer olhar para trás daqui a 10, 15 anos e perceber que poderia ter feito diferente? Que tinha informação disponível, que tinha como mudar, mas você não sabia ou não deu a devida importância? Eu sei que não. Nenhuma mãe quer isso.
Por isso eu tô aqui. Por isso eu faço questão de trazer essa informação para você de forma clara, direta, sem rodeios. Então vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro grupo de alimentos absolutamente essenciais para o desenvolvimento cerebral do seu filho. E eu vou começar pelo mais importante de todos: as gorduras. Isso mesmo, gorduras. Eu sei que você foi condicionada a vida inteira a achar que gordura é vilã, que gordura engorda, que gordura faz mal, mas eu preciso que você desaprenda isso agora. O cérebro do seu filho é feito de gordura. 60% do cérebro é composto de gordura. A bainha de mielina que reveste os neurônios e permite que a informação trafegue rápido é feita de gordura. As membranas das células cerebrais são feitas de gordura. Os neurotransmissores precisam de gordura para funcionar adequadamente. Mas atenção, não é qualquer gordura. Estou falando de gorduras de qualidade. Gorduras essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho e precisa receber através da alimentação. Estou falando principalmente dos ômega 3, o DHA e o EPA. Esses são os reis do desenvolvimento cerebral. E sabe onde eles estão? Nos peixes gordos de água fria. Salmão, sardinha, atum, cavala. Esses peixes são verdadeiros superalimentos para o cérebro. E olha, eu sei o que você vai me dizer. Ana, meu filho não come peixe. Ele faz cara feia, cospe, não quer nem cheirar. Eu entendo, mas sabe de uma coisa? Isso não é desculpa. Você é a mãe. Você é quem decide o que entra na casa. Você é quem monta o prato. E se o seu filho não come peixe, você vai ter que ser criativa, vai ter que insistir, vai ter que encontrar formas de incluir. Porque deixa eu te contar o que acontece. Quando uma criança não recebe ômega 3 suficiente, o desenvolvimento da visão fica comprometido, a capacidade de concentração diminui, a memória não se desenvolve plenamente, o controle emocional fica prejudicado. Essas crianças têm mais chance de desenvolver TDAH, mais chance de ter problemas de aprendizado, mais chance de desenvolver depressão e ansiedade na adolescência. Você está entendendo a gravidade? Não estou falando de frescura, estou falando de estrutura cerebral. E tem mais, se você está grávida ou amamentando, isso é ainda mais crítico. O bebê dentro da sua barriga está formando o cérebro dele com o que você come. Se você não está consumindo ômega 3 suficiente, o cérebro dele está sendo construído com material de segunda linha e depois que ele nasce, se você está amamentando, o leite materno só vai ter ômega 3 se você estiver consumindo. Não tem mágica, não tem de onde tirar. Então, se você está nessa fase, se você tem um bebê pequeno ou se você está grávida, eu quero que você saia daqui e já coloque peixe na lista de compras. Pelo menos 2, 3 vezes por semana. Não é negociável. Agora, se realmente o seu filho não come peixe de jeito nenhum, existem outras fontes. Linhaça, chia, nozes. Mas olha, essas fontes vegetais fornecem um tipo de ômega 3 que o corpo precisa converter para a forma ativa e essa conversão não é muito eficiente. Então o ideal mesmo é o peixe, mas se não der, suplementação pode ser uma opção. Conversa com o pediatra do seu filho sobre isso, mas por favor não deixa passar. Não ignora essa informação. Agora vamos para o segundo grupo de alimentos essenciais. As proteínas. E quando eu falo proteínas, estou falando de proteína de verdade, de qualidade. Carne, frango, peixe, ovos, laticínios. Não estou falando de salsicha, linguiça, nuggets industrializados cheios de química.
Estou falando de proteína de verdade. Por quê? As proteínas são os tijolos que constroem tudo no corpo, inclusive o cérebro. Os neurotransmissores, essas substâncias químicas que fazem a comunicação entre os neurônios, são feitos de aminoácidos que vêm das proteínas que a gente come. A serotonina, que regula o humor, o sono, o apetite, é feita a partir do triptófano, um aminoácido. A dopamina, que está relacionada com motivação, prazer, atenção, é feita a partir da tirosina, outro aminoácido. Se o seu filho não está recebendo proteína suficiente e de qualidade, a produção desses neurotransmissores fica comprometida. E aí você tem uma criança irritada, que dorme mal, que não consegue se concentrar, que está sempre agitada ou sempre apática. E olha, tem um alimento que eu preciso destacar aqui, porque ele é uma potência nutricional e muitas mães têm medo dele. O ovo. Gente, o ovo é um dos alimentos mais completos que existe. Ele tem proteína de altíssima qualidade, tem colina, que é essencial para a memória e para a formação das células cerebrais, tem vitaminas do complexo B, tem gorduras boas. E aquela história de que ovo aumenta colesterol e faz mal para o coração está mais do que ultrapassada. A ciência já mostrou que o consumo de ovos não aumenta o risco cardiovascular em pessoas saudáveis. Então pode oferecer ovo para o seu filho todos os dias se você quiser. É barato, é fácil de preparar, é nutritivo, não tem desculpa. Agora eu quero falar de um grupo de nutrientes que é frequentemente esquecido, mas que é absolutamente crítico para o desenvolvimento cerebral. As vitaminas e minerais. E aqui eu vou focar em alguns que são especialmente importantes. Primeiro, o ferro. A deficiência de ferro é uma das deficiências nutricionais mais comuns em crianças no Brasil e no mundo, e as consequências são gravíssimas. O ferro é essencial para transportar o oxigênio para o cérebro. Sem oxigênio suficiente, os neurônios não funcionam direito. Crianças com deficiência de ferro têm atraso no desenvolvimento cognitivo, dificuldade de aprendizado, problemas de atenção e memória. E o pior, mesmo quando a deficiência é corrigida depois, alguns desses danos podem ser irreversíveis se aconteceram em fases críticas do desenvolvimento. Onde está o ferro? Nas carnes vermelhas, principalmente. Essa é a forma de ferro mais biodisponível, ou seja, a que o corpo absorve melhor. Tem ferro também em feijão, lentilha, folhas verdes escuras, mas a absorção é menor. E um detalhe importante, a vitamina C ajuda na absorção do ferro. Então, se o seu filho está comendo feijão, oferece uma laranja de sobremesa. Se está comendo carne, coloca tomate na salada. São estratégias simples que fazem diferença. Outro mineral essencial é o zinco. O zinco está envolvido em centenas de reações químicas no cérebro. Ele é importante para a memória, para aprendizado, para controle emocional. Deficiência de zinco está associada com problemas de comportamento, dificuldade de concentração, até mesmo com sintomas parecidos com autismo. Onde está o zinco? Em carnes, frutos do mar, especialmente ostras, sementes de abóbora, castanhas. E tem as vitaminas do complexo B. Gente, essas vitaminas são fundamentais para o funcionamento cerebral. A B12, especialmente, que só existe em alimentos de origem animal. Se o seu filho é vegetariano ou vegano, a suplementação de B12 não é opcional, é obrigatória. Não tem de onde tirar. E a deficiência de B12 causa danos neurológicos que podem ser permanentes. Então isso não é brincadeira.
A vitamina D também merece atenção, ela não está presente em muitos alimentos, a gente produz principalmente através da exposição solar, mas hoje em dia as crianças ficam muito tempo dentro de casa, usam protetor solar sempre que sai e acabam ficando deficientes. E a vitamina D é importante para o desenvolvimento cerebral, para o humor, para a imunidade, então vale a pena dosar e suplementar se necessário. Agora eu quero que você pare um minuto e pense comigo. Quantos desses alimentos que eu mencionei até agora fazem parte da rotina alimentar do seu filho? Peixe 2, 3 vezes por semana? Ovo regularmente, carne de qualidade, Feijão, castanhas, frutas, verduras, ou a base da alimentação dele é carboidrato refinado, açúcar e alimentos industrializados? Pão branco, bolacha, macarrão, arroz branco, suco de caixinha, refrigerante, salgadinho, doces? Porque se for isso, eu preciso te dar uma notícia. O cérebro do seu filho está faminto. Ele pode estar com a barriga cheia, pode até estar acima do peso, mas o cérebro dele está desnutrido. E sabe o que é irônico? Muitas vezes a gente acha que está fazendo o melhor para os nossos filhos. A gente compra aqueles produtos que dizem no rótulo que são enriquecidos com vitaminas, que tem ferro, que tem cálcio, aqueles cereais matinais coloridos, aqueles iogurtes cheios de açúcar, mas que dizem que são bons para o intestino, aqueles sucos que dizem que tem vitamina C, e a gente acha que está oferecendo algo nutritivo. Mas a verdade é que a gente está sendo enganada. Esses produtos são bombas de açúcar, de corantes, de conservantes, de substâncias químicas que o corpo não reconhece como alimento. E aquelas vitaminas que eles adicionam são sintéticas, isoladas e não têm nem de longe a mesma biodisponibilidade e os mesmos benefícios das vitaminas que vêm dos alimentos de verdade. Então eu vou te dar uma regra de ouro aqui. Se o alimento vem numa embalagem cheia de propaganda, se tem uma lista enorme de ingredientes que você não consegue pronunciar, se promete ser prático, rápido, gostoso, colorido, se tem personagem de desenho animado no rótulo, desconfia. Provavelmente não é comida de verdade. Comida de verdade não precisa de propaganda. Comida de verdade é aquela que a sua avó reconheceria como comida: ovo, carne, peixe, feijão, arroz integral, batata, mandioca, frutas, verduras, legumes. Simples assim. Mas eu sei o que você tá pensando. Ana, mas é tão difícil. Meu filho não come. Ele só quer macarrão, só quer pão, só quer bolacha. Se eu não der o que ele quer, ele não come nada, fica com fome. E aí eu fico com dó, fico preocupada e acabo cedendo. E olha, eu entendo que é difícil. Eu entendo que você trabalha, que você chega cansado em casa, que é mais fácil abrir um pacote do que cozinhar. Eu entendo que as crianças de hoje são expostas à propaganda de alimentos ultraprocessados o tempo todo, na televisão, no YouTube, na escola, na casa dos amigos. Eu entendo que é uma batalha. Mas sabe de uma coisa? Essa é uma batalha que você não pode perder. Porque o que está em jogo é o futuro do seu filho. E eu vou te falar uma verdade que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ser dita. Quando você cede toda vez que o seu filho faz birra para comer besteira, quando você oferece bolacha porque é mais fácil do que fazer uma comida de verdade, quando você deixa ele tomar refrigerante porque todo mundo toma, quando você leva ele no fast food todo fim de semana porque ele gosta, você não está fazendo um favor para ele. Você não está sendo uma mãe legal, compreensiva, amorosa. Você está sendo negligente. Sim, eu disse negligente. Porque você tem a informação, você sabe que aquilo faz mal, você sabe que existem consequências, mas você escolhe o caminho mais fácil. Você escolhe não ter o trabalho, não enfrentar a birra, não ser a chata. E quem vai pagar a conta disso? O seu filho. Lá na frente, quando ele tiver dificuldade de aprender,
quando ele não conseguir se concentrar, quando ele desenvolver obesidade, diabetes, quando ele for um adolescente deprimido, ansioso, sem energia para viver, eu sei que isso dói ouvir. Eu sei que você pode estar se sentindo culpado agora. Mas olha, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. É sobre acordar e tomar uma decisão. A decisão de que, a partir de hoje, as coisas vão ser diferentes, de que você vai fazer diferente. Porque você pode, você tem essa capacidade, você tem esse poder. Você é a mãe, você é quem define as regras dentro da sua casa. E olha, eu não estou dizendo que você tem que ser radical, que nunca mais pode ter um doce, uma festinha, um momento de exceção. Não é isso. Equilíbrio é importante. O que eu estou dizendo é que a base, a rotina, o dia a dia precisa ser saudável, precisa ser comida de verdade. E as exceções precisam ser exceções, não a regra. Agora eu quero te dar algumas estratégias práticas de como fazer isso. Porque não adianta eu ficar aqui só te assustando, te fazendo sentir culpada e não te dar ferramentas para mudar, né? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa limpar a sua casa. Se não tem porcaria dentro de casa, ninguém come porcaria. Simples assim. Então faz uma faxina nos armários. Doa, joga fora, faz o que você quiser, mas tira de casa os refrigerantes, os sucos de caixinha, os salgadinhos, as bolachas recheadas, os doces, os congelados ultraprocessados. Tira tudo. E não compra mais. Quando você for no supermercado, você passa reto por essas prateleiras. Você vai direto para a seção de hortifruti, para o açougue, para a parte dos ovos, do feijão, do arroz integral. Você compra comida de verdade. Segunda coisa, você precisa cozinhar. Não tem jeito. Não precisa ser nada elaborado, não precisa ser comida de restaurante, pode ser simples. Um arroz integral, um feijão, uma carne grelhada ou um frango assado, uma salada, um legume cozido. Pronto. Isso é uma refeição completa e nutritiva e você consegue fazer isso em menos de 1 hora. Você consegue. E se você trabalha fora o dia todo, você pode cozinhar no fim de semana e congelar em porções. Você pode usar panela de pressão elétrica que faz tudo sozinha enquanto você faz outra coisa. Você pode pedir ajuda do marido, dos filhos mais velhos, da sua mãe. Você pode se organizar. Onde tem vontade, tem jeito. Terceira coisa, você precisa ser firme. Quando o seu filho reclamar, e ele vai reclamar no início, você não cede. Você explica com calma que a partir de agora as coisas vão ser diferentes, que vocês vão comer comida que faz bem para o corpo e para o cérebro, que você ama ele e por isso está fazendo essas mudanças. E você mantém. Ele pode fazer birra, pode chorar, pode dizer que não gosta. Você mantém. Oferece a comida saudável e pronto. Se ele não quiser comer naquela refeição, tudo bem. Ele não vai morrer de fome. Na próxima refeição, ele vai estar com fome de verdade e vai comer. E criança não se deixa passar fome quando tem comida disponível. Isso é instinto de sobrevivência. E olha, uma coisa importante. Não transforma a hora da refeição num campo de batalha. Não fica brigando, forçando, fazendo aviãozinho, negociando. Você coloca a comida na mesa, senta junto, come junto, mostrando que aquilo é gostoso e deixa ele decidir se vai comer ou não. Sem pressão, mas também sem alternativa. Não comeu? Tudo bem. Mas daqui a pouco não vai ter bolacha, não vai ter pão, não vai ter nada. A próxima refeição é daqui a algumas horas. Ele aprende rápido. Quarta coisa, envolve o seu filho no processo. Leve ele na feira, deixa ele escolher as frutas, os legumes, deixa ele te ajudar na cozinha, lavar a salada, descascar um ovo, mexer uma panela.
criança que participa do preparo come melhor, ela se sente parte do processo, ela tem curiosidade de experimentar o que ela ajudou a fazer. Quinta coisa, seja o exemplo. Não adianta você querer que o seu filho coma salada se você não come. Não adianta você proibir refrigerante para ele se você toma. Criança aprende pelo exemplo, não pelo discurso. Então, se você quer que o seu filho tenha hábitos saudáveis, você precisa ter hábitos saudáveis. E olha, isso é bom para você também. Você também vai se beneficiar de uma alimentação melhor. Você vai ter mais energia, mais disposição, mais saúde, é ganho para todo mundo. Agora eu quero falar de um assunto que deixa muitas mães preocupadas: o açúcar. Gente, o açúcar é um dos maiores vilões da alimentação moderna. E quando eu falo açúcar, não estou falando só do açúcar que você coloca no café. Estou falando do açúcar escondido em tudo, nos sucos, nos iogurtes, nos cereais matinais, nos molhos prontos, nos pães, nas bolachas, em tudo. A indústria coloca açúcar em tudo porque açúcar vicia. Ele é ativo os mesmos centros de recompensa no cérebro que drogas como cocaína ativam. E quanto mais você consome, mais você quer consumir. E o que o açúcar faz com o cérebro de uma criança? Ele causa picos e quedas bruscas de glicose no sangue. Quando a criança come açúcar, a glicose sobe rápido, ela fica agitada, hiperativa. Depois a insulina age, a glicose cai bruscamente e a criança fica irritada, cansada, com dificuldade de concentração. E aí ela quer mais açúcar para se sentir bem de novo. É um ciclo vicioso. E além disso, o consumo excessivo de açúcar está ligado à inflamação cerebral, à dificuldade de memória e aprendizado, a maior risco de desenvolver depressão e ansiedade e, claro, a obesidade e diabetes. Então, o que fazer? Corta o açúcar da rotina do seu filho. Não precisa ser radical, não precisa nunca mais comer um doce na vida, mas a rotina precisa ser sem açúcar, adicionado nada de suco, mesmo que seja natural. Suco é açúcar líquido sem a fibra da fruta. A criança come a fruta inteira. Nada de bolacha, de bolo industrializado, de iogurte adoçado. Se você quer fazer um bolo em casa no fim de semana, tudo bem, mas que seja caseiro com ingredientes de verdade e que seja a exceção, não a regra. E tem outra coisa que eu preciso falar aqui. Os corantes e aditivos químicos que estão presentes nos alimentos industrializados. Existem estudos mostrando que esses corantes, especialmente os artificiais, podem causar hiperatividade, dificuldade de concentração, alterações de comportamento em crianças. Alguns países já proibiram o uso de certos corantes, mas aqui no Brasil eles ainda são permitidos. Então, mais um motivo para você evitar alimentos industrializados, principalmente aqueles coloridos que parecem que brilham no escuro. Agora vamos falar de uma fase especialmente crítica. Os primeiros 1000 dias de vida. Isso inclui a gestação, os 9 meses de barriga, mais os 2 primeiros anos de vida da criança. Esses 1000 dias são considerados a janela de oportunidade mais importante para o desenvolvimento humano. É nesse período que o cérebro está crescendo mais rápido, que as conexões neurais estão sendo formadas em maior velocidade, que a arquitetura cerebral básica está sendo construída. E o que acontece nesses 1000 dias pode determinar a saúde, a inteligência, a capacidade de aprendizado, o equilíbrio emocional dessa criança para o resto da vida. Então, se você está grávida, se você está tentando engravidar, se você tem um bebê pequeno, presta atenção redobrada. Esse é o momento de fazer tudo certo. Esse é o momento de não relaxar na alimentação. Você precisa comer bem,
Você precisa tomar os suplementos recomendados, ácido fólico, ferro, ômega 3. Você precisa evitar álcool, cigarro, drogas. Você precisa controlar o estresse, porque tudo isso afeta o bebê que está se formando. E depois que o bebê nasce, o ideal é a amamentação exclusiva até os 6 meses. O leite materno é o alimento perfeito para o bebê. Ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa na quantidade certa, na proporção certa. Ele tem anticorpos que protegem o bebê de infecções. Ele tem substâncias que ajudam no desenvolvimento cerebral. E o ato de amamentar fortalece o vínculo entre mãe e bebê, o que também é fundamental para o desenvolvimento emocional. Depois dos 6 meses, começa a introdução alimentar. E aqui, minha gente, é fundamental fazer certo. Nada de papinha batida no liquidificador. Nada de comida sem gosto, sem sal, sem tempero. Você oferece comida de verdade, amassada com garfo, com todos os grupos alimentares, com temperos naturais. Você deixa o bebê pegar com a mão, explorar as texturas, os sabores. Você deixa ele decidir quanto quer comer. Você não força, não distrai com tela para ele comer sem perceber. Você respeita os sinais de fome e saciedade dele. E você oferece variedade desde cedo. Legumes, verduras, frutas, carnes, ovos, feijão, tudo. Quanto mais variedade o bebê experimentar no primeiro ano de vida, mais fácil vai ser a aceitação depois. E se ele rejeitar algum alimento, você não desiste. Você oferece de novo de formas diferentes em outros dias. Às vezes é preciso oferecer um alimento 10, 15 vezes até a criança aceitar. Mas você insiste, com paciência, sem pressão, mas insiste. E por favor, não cai na armadilha dos alimentos infantis industrializados, aquelas papinhas de potinho, aqueles snacks que derretem na boca, aqueles sucos específicos para bebês. Isso tudo é desnecessário e prejudicial. Bebê come comida de verdade. A mesma comida que a família come, só que adaptada para a textura que ele consegue lidar naquela fase. Agora eu quero fazer uma pausa aqui para te contar outra história. Uma história que me marcou muito. Há alguns anos atrás eu atendi uma adolescente de 15 anos com depressão grave. Ela não queria sair da cama, não queria ir para a escola, não tinha vontade de fazer nada. Estava em uso de antidepressivo, mas não estava melhorando. Quando eu investiguei a história de vida dela, eu descobri que ela tinha nascido prematura, tinha ficado internada por um bom tempo e depois que foi para casa, a mãe teve muita dificuldade para amamentar. A menina não ganhava peso, chorava muito. A mãe, desesperada e sem orientação adequada, começou a dar fórmula, mas uma fórmula barata, de baixa qualidade. E depois começou a introdução alimentar precoce, antes dos 6 meses, com papinhas ralas, sem variedade, sem nutrientes adequados. A criança cresceu comendo basicamente carboidrato e açúcar. Bolacha, pão, macarrão, doces. Raramente comia carne, ovo, feijão, verduras. E ali estava ela, aos 15 anos, com um histórico de dificuldades de aprendizado, desde sempre, com baixa autoestima, sem amigos, sem energia, sem vontade de viver. Quando eu pedi exames, descobri que ela tinha deficiências graves de ferro, de zinco, de vitaminas do complexo B. O cérebro dela tinha sido construído sem os nutrientes adequados e agora estava funcionando de forma precária. Eu corrigi as deficiências, mudei completamente a alimentação dela e aos poucos ela começou a melhorar. Mas foram anos de sofrimento que poderiam ter sido evitados se lá atrás, nos primeiros anos de vida, ela tivesse recebido a nutrição adequada. E olha
Eu sei que muitas vezes a dificuldade não é falta de vontade, é falta de condição financeira. Eu sei que tem famílias que passam dificuldade, que não tem dinheiro para comprar salmão toda semana, para comprar castanhas importadas, para comprar alimentos orgânicos. E eu quero dizer para essas mães que está tudo bem, você faz o melhor que você pode com o que você tem. Mas mesmo com recursos limitados, é possível fazer escolhas melhores. Ovo é barato, sardinha enlatada é barata e tem ômega 3. Fígado de boi é barato e é riquíssimo em ferro, em vitaminas. Feijão é barato, abóbora, cenoura, batata, doce são baratas. Banana é barata. Você não precisa de alimentos caros para alimentar bem o seu filho. Você precisa de informação e de disposição para cozinhar. E sabe o que é mais caro? Alimento industrializado. Aquele pacote de bolacha recheada, aquele salgadinho, aquele refrigerante. Isso é caro e não nutre nada. Então, se você tem pouco dinheiro, investe em comida de verdade. Deixa de comprar besteira e compra comida. Vai fazer muito mais diferença. Agora, eu quero falar sobre um tema que está super em alta, mas que gera muito confusão. As dietas restritivas em crianças, veganismo, vegetarianismo, dietas sem glúten, sem lactose, sem isso, sem aquilo. Olha, eu não estou aqui para julgar as escolhas de ninguém. Se você é vegana por questões éticas, filosóficas, religiosas, tudo bem. Mas se você vai criar o seu filho numa dieta vegana, você precisa fazer isso com muito cuidado, com acompanhamento nutricional, com suplementação adequada, porque é muito difícil suprir todas as necessidades nutricionais de uma criança em crescimento numa dieta vegana. A vitamina B12 não existe em alimentos vegetais. Precisa suplementar. O ferro de origem vegetal tem baixa absorção. O zinco, idem. O ômega 3 de origem vegetal precisa ser convertido e a conversão é ineficiente. A proteína vegetal geralmente não tem todos os aminoácidos essenciais na proporção adequada. Então, se você vai fazer isso, faz com responsabilidade. Procura um nutricionista especializado. Faz exames regulares no seu filho para monitorar se não está faltando nada. E fica atenta aos sinais. Se a criança não está crescendo adequadamente, se está sempre cansada, se tem dificuldade de concentração, se fica doente com frequência, pode ser que a dieta não esteja suprindo as necessidades dela. E sobre dietas sem glúten e sem lactose. A não ser que o seu filho tenha doença celíaca ou alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose diagnosticada por um médico, não tem motivo para restringir esses alimentos. Glúten não é veneno. Lactose não é veneno. Eles são problemáticos para quem tem uma condição específica, mas para a maioria das pessoas são alimentos perfeitamente saudáveis. E quando você restringe sem necessidade, você está limitando as opções alimentares do seu filho. Está tornando a vida social dele mais difícil e muitas vezes está substituindo por produtos ultraprocessados que dizem ser sem glúten ou sem lactose, mas que são cheios de açúcar, gordura vegetal hidrogenada e química. Então o meu conselho é: não entre em modinha, não faz restrições sem necessidade real. Oferece variedade, oferece comida de verdade e deixa o corpo do seu filho aproveitar todos os nutrientes disponíveis. Agora eu quero falar de um assunto que preocupa muitas mães: o peso do filho. Tem mães preocupadas porque o filho é muito magrinho, não ganha peso, come pouco. E tem mães preocupadas porque o filho está acima do peso, está comendo demais. E olha, os dois extremos são preocupantes e merecem atenção. Mas a abordagem não é a mesma. Se o seu filho é muito magrinho, come pouco, não ganha peso.
Primeiro você precisa investigar se não tem nada de errado. Leva no pediatra, faz exames, descarta problemas de saúde. Se está tudo bem do ponto de vista médico, aí você olha para a alimentação. Será que você está oferecendo comida nutritiva e calórica suficiente? Será que você está oferecendo muitas vezes ao dia? Crianças pequenas têm estômago pequeno, não conseguem comer grandes volumes de uma vez. Então precisa oferecer refeições menores e mais frequentes. E precisa caprichar nas calorias boas. Azeite, abacate, oleaginosas, ovos, carnes, queijos, alimentos densos nutricionalmente. E tem outra coisa. Às vezes a criança come pouco porque está bebendo muito líquido. Leite o dia todo, suco, água. O líquido enche a barriga e tira a fome. Então você limita o líquido entre as refeições, oferece água, mas não deixa a criança ficar o tempo todo com a mamadeira ou o copinho na mão. Agora, se o seu filho está acima do peso, a abordagem é diferente. Primeiro, você não coloca uma criança em dieta restritiva. Você não fica falando que ela tá gorda, que precisa emagrecer. Isso cria trauma, cria distúrbios de imagem corporal, pode levar a transtornos alimentares no futuro. O que você faz é melhorar a qualidade da alimentação de toda a família. Você tira os ultraprocessados, você oferece comida de verdade, você incentiva atividade física, brincadeiras ao ar livre, movimento. E você deixa o corpo da criança se ajustar naturalmente. Criança em crescimento, quando come comida de verdade, se movimenta. Tende a encontrar o peso adequado para ela. O problema é quando a alimentação é baseada em porcaria e a criança fica o dia todo no sofá com o tablet. Aí o corpo dela não tem como se equilibrar. E olha, eu preciso falar aqui sobre um assunto delicado, mas importante: a culpa materna. Eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo agora estão se sentindo culpadas. Estão pensando: meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu dei bolacha, eu dei suco de caixinha, eu deixei meu filho comer besteira. E agora? Agora ele está condenado. Calma, respira. Não é assim. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se recuperar, de se regenerar. Nunca é tarde para começar a fazer diferente. Se o seu filho tem 5 anos e até hoje comeu mal, você começa a mudar hoje. Se ele tem 10 anos, você começa hoje. Se ele tem 15, você começa hoje. Claro que quanto mais cedo você começa, melhor. Claro que os primeiros anos são os mais críticos, mas isso não significa que depois não adianta mais nada. Sempre adianta. Sempre vale a pena. O cérebro tem neuroplasticidade, ele consegue formar novas conexões, consegue se adaptar, consegue melhorar. Então, em vez de ficar remoendo o passado, o que você não fez, o que você fez de errado, foca no presente, no que você pode fazer a partir de agora. E outra coisa, não se compara com outras mães. Não fica olhando para aquela mãe que parece perfeita, que posta foto de marmita linda, de filho comendo salada com um sorriso no rosto e acha que você é um fracasso. Cada família tem a sua realidade, as suas dificuldades, os seus desafios. Você faz o seu melhor com as ferramentas que você tem. E tá tudo bem não ser perfeita. Ninguém é. O importante é estar disposta a aprender, a melhorar, a fazer diferente quando você descobre que pode fazer melhor. Agora eu quero te dar um panorama prático de como seria um dia de alimentação ideal para uma criança. Vamos imaginar uma criança de 3 anos. Café da manhã, ovo mexido ou cozido, uma fruta, um pão integral ou tapioca, leite ou iogurte natural sem açúcar. Meio da manhã, uma fruta ou um punhado de castanhas ou um pedaço de queijo. Arroz integral, feijão, uma carne ou frango ou peixe, salada, legumes cozidos. De sobremesa, uma fruta. Meio da tarde,
fruta ou iogurte natural ou um pedaço de bolo caseiro. Jantar, similar ao almoço, pode ser uma sopa de legumes com carne, ou omelete com salada, ou peixe com purê de batata doce e brócolis. Antes de dormir, se a criança tiver fome, um copo de leite. Não tem nada de extraordinário. É comida de verdade, variada, nutritiva, e você consegue fazer isso. Não precisa ser gourmet, não precisa ser instagramável, precisa ser nutritivo e feito com amor. E uma dica importante: não usa comida como recompensa ou castigo. Não fala, se você comer a salada, você ganha sobremesa. Não fala, se você não se comportar, não vai ter sobremesa. Isso cria uma relação distorcida com a comida. A criança passa a ver a salada como algo ruim, que precisa ser tolerado para ganhar algo bom. E a sobremesa como algo especial, desejável, que deve ser buscado. Você quer que seu filho veja todos os alimentos como algo bom, como algo que nutre o corpo, então você não hierarquiza. Você oferece tudo, a criança come o que quer, na quantidade que quer, e pronto. Agora, já estamos chegando perto do final e eu quero fazer um resumo do que é essencial você levar daqui. Primeiro, os primeiros anos de vida, especialmente os primeiros 1000 dias, são críticos para o desenvolvimento cerebral. O que o seu filho come nesse período pode determinar a inteligência, a capacidade de aprendizado, o equilíbrio emocional dele para o resto da vida. Segundo, existem nutrientes essenciais que não podem faltar. Ômega 3, proteínas de qualidade, ferro, zinco, vitaminas do complexo B, vitamina D. Esses nutrientes estão em alimentos de verdade: peixes, carnes, ovos, feijão, castanhas, frutas, verduras, legumes. Terceiro, os alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, de corantes, de aditivos químicos, fazem mal. Eles não nutrem, eles viciam, eles causam inflamação, eles prejudicam o funcionamento cerebral. Quarto, você é responsável pela alimentação do seu filho. Você escolhe o que entra na sua casa, o que você oferece. Seu filho pode escolher quanto comer, mas você escolhe o quê? Quinto, nunca é tarde para mudar. Se até hoje você fez diferente, começa a fazer certo a partir de agora. O corpo tem capacidade de se recuperar. E sexto, você não está sozinha. Tem muita informação de qualidade disponível, tem profissionais que podem te ajudar, tem uma comunidade de mães que está passando pelos mesmos desafios que você. Busca apoio, busca conhecimento e vai fazendo seu melhor a cada dia. Eu quero terminar te dizendo uma coisa: ser mãe é a tarefa mais difícil do mundo. Ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo no caminho, vai errando, vai acertando, vai fazendo o melhor que pode. E tá tudo bem. Mas a gente precisa estar aberta para aprender, para mudar, para fazer diferente, quando descobre que pode fazer melhor. E a alimentação dos nossos filhos é uma das coisas mais importantes que está nas nossas mãos. A gente não controla tudo. A gente não controla a genética, não controla tudo o que acontece na escola, não controla os amigos que eles vão ter, mas a gente controla o que a gente coloca no prato deles. E isso faz diferença, faz muita diferença. Então eu te convido a olhar para a alimentação do seu filho com outros olhos, a partir de agora, a entender que cada refeição é uma oportunidade de nutrir não só o corpo, mas o cérebro dele. De dar para ele as ferramentas que ele precisa para se desenvolver plenamente, para aprender, para crescer saudável e feliz. Você tem esse poder. Usa ele. E se você tiver dúvidas, se você precisar de ajuda, procura um nutricionista, procura um pediatra, procura informação de qualidade. Não fica na dúvida, não fica na inércia. E olha,
se você chegou até aqui comigo, se você assistiu esse vídeo inteiro, eu sei que você é uma mãe comprometida, que se importa, que quer o melhor para o seu filho, e eu tenho certeza que você vai sair daqui e vai fazer diferente. Você vai olhar para a alimentação da sua família com mais atenção, você vai fazer escolhas melhores, você vai investir na saúde e no futuro dos seus filhos. E isso é lindo, isso é o que faz a diferença no mundo. Uma mãe consciente, informada, disposta a fazer o melhor. Então, muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Muito obrigada por confiar em mim para te trazer essa informação. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te dado clareza, que tenha te dado ferramentas práticas. E eu quero te pedir uma coisa: compartilhe esse vídeo com outras mães. Manda para aquela sua amiga que está com dificuldade para fazer o filho comer. Manda para sua irmã, para sua prima, para as mães do grupo da escola, porque quanto mais mães tiverem acesso a essa informação, mais crianças vão se beneficiar. E é isso que eu quero. Eu quero que cada vez mais crianças cresçam saudáveis, nutridas, com o cérebro funcionando no potencial máximo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos, porque eu estou aqui toda semana trazendo conteúdo assim, conteúdo que vai te ajudar a ser uma mãe melhor, a criar filhos melhores. E deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você achou, me contando quais são as suas dificuldades, me contando o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Eu leio todos os comentários, eu me importo com o que vocês têm a dizer. E olha, antes de eu me despedir, eu quero te contar o final da história daquela primeira mãe que eu mencionei no começo do vídeo. Lembra? Aquela do menino de 8 anos que não conseguia se concentrar na escola, que vivia cansado, irritado. Então, eu trabalhei com aquela família durante alguns meses. A gente mudou completamente a alimentação do menino. Tirou todo o açúcar, todo o ultraprocessado, começou a oferecer comida de verdade. Peixe 2 vezes por semana, ovo todo dia, carne de qualidade, feijão, salada, frutas, castanhas. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses, aquele menino era outra criança. A professora não acreditou na transformação. Ele estava conseguindo prestar atenção na aula, estava aprendendo, estava participando, estava mais calmo, mais feliz. As notas melhoraram, o comportamento em casa melhorou. Ele estava com mais energia para brincar, mais disposição para fazer as coisas. A mãe chorou no meu consultório de emoção. Ela não acreditava que a solução era tão simples. Ela achava que ia precisar medicar o filho, que ia ser uma luta. E era só alimentação, era só dar para o cérebro dele o que ele precisava para funcionar. E essa história se repete no meu consultório toda semana. Crianças com dificuldade de aprendizado, com hiperatividade, com irritabilidade, com ansiedade, que melhoram drasticamente quando a alimentação é corrigida, não é mágica, é ciência, é bioquímica, é dar para o corpo o que ele precisa para funcionar bem. Então eu quero que você saia daqui acreditando que é possível. E você pode fazer diferença na vida do seu filho. Que você tem esse poder e que nunca é tarde para começar. Começa hoje. Hoje mesmo, vai no supermercado, compra comida de verdade. Chega em casa, cozinha, oferece para o seu filho e observa a transformação acontecer. Pode não ser em 3 meses, como foi no caso que eu contei. Pode demorar mais, pode demorar menos. Cada criança é uma criança, mas vai acontecer. Se você for consistente, se você não desistir, vai acontecer. E lembra, você não está fazendo isso só pela saúde física do seu filho. Você está fazendo isso pelo cérebro
dele, pela capacidade de aprendizado dele, pelo futuro dele. Você está dando para ele a chance de desenvolver todo o potencial que ele tem. Isso não tem preço. Isso é o maior presente que você pode dar para o seu filho. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir, eu quero te deixar com uma reflexão. Daqui a 20 anos, quando seu filho for um adulto, o que você quer que ele lembre sobre a infância dele? Você quer que ele lembre que comia bolacha e tomava refrigerante? Ou você quer que ele lembre que a mãe dele se importava, que fazia comida gostosa, que sentavam juntos à mesa, que tinha frutas frescas, que tinha cuidado, que tinha amor? Eu sei qual é a minha resposta e eu sei qual é a sua também. Então vamos juntas nessa. Vamos criar uma geração de crianças mais saudáveis, mais inteligentes, mais equilibradas. Vamos fazer a nossa parte, porque se cada mãe fizer a parte dela, a gente muda o mundo. Um prato de comida de cada vez. Um beijo enorme no seu coração. Obrigada por estar aqui comigo. E até o próximo vídeo.